iniciar na consultoria tributária? Seja bem-vindo a este canal. Aqui é a Bruna falando e eu sou consultora financeira e tributária. Sou contadora, advogada e atuo no segmento financeiro e tributário há 10 anos. Sim, eu comecei lá na contabilidade atrás e vim aí carregando, uma bagagem para poder atuar nesse segmento. Eu comecei trabalhando com RH e posteriormente fui migrando para o fiscal, contábil, e eu percebi que era uma área com muitas oportunidades. Para isso, comecei a fazer direito, que eu sabia que a área tributária, societária, é uma das grandes áreas que traz muita possibilidade de oferecer ganhos diversos. Lógico, porque eu falei societário, porque normalmente a gente tem bastante essa ligação entre tributário e societário. Afinal de contas, saber o tipo societário mais o tributário faz muita diferença para definir, o tipo da empresa, parte tributária, algumas atividades permitidas, não permitidas, questão de crédito e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, como você vai iniciar. Eu sei que você deve imaginar que é uma área bem complexa, como a gente sabe. Estamos aí na iminência de uma reforma tributária, buscando, entender como vai ser esse processo, na busca pela tentativa de simplificar, porque realmente é bem complexo, é difícil você acompanhar tudo que acontece, porque a gente não lida apenas com a legislação, né? Muita gente acaba me perguntando assim, Bruna, como é que eu vou ter certeza disso que você está falando se não está na lei? Essa que é a grande questão. Nem tudo está na lei. Tem coisas que estão em julgamentos, tem coisas que acabam modificando através apenas do judiciário e acaba não tendo efetividade na mudança da lei. Porém, a Receita Federal tem que aceitar, porque decisões judiciais, e muitos, tem que analisar o caso em específico, mas quando a gente está lidando ali com superiores tribunais, a gente tem uma vinculação que deve ser seguida. Então, aí a gente entra naquele conflito, de ter que seguir o que está definido naquele julgamento. E a partir do julgamento, a gente tem diversas mudanças que ocorrem, deles mudarem, o entendimento. Então, é uma coisa assim que para a gente, especificamente da área contábil, é uma grande luta. Primeiro, porque a gente tem que lidar com essas mudanças que ocorrem diariamente na justiça, com julgamentos. E para quem está na área do direito, na advocacia tributária, tem que lidar com a parte contábil, com toda a mudança que a gente tem, principalmente quando a gente está falando das obrigações acessórias. Então, como é possível, Bruna, eu entrar no cenário complexo dessa forma? Uma coisa que eu aprendi ao longo desses meus 10 anos é que hoje eu ainda não sei tudo, que dificilmente vou saber. Por quê? Porque é muito complexo, é muito gigante. Então, determinadas áreas específicas eu percebo que é mais foco para mim. Então, eu defino essas atividades com que eu tenho mais afinidade e relacionamento. Como, por exemplo, os clientes que acabam entrando aqui no escritório. Então, por eu ter um escritório de contabilidade, eu enxergo exatamente essas oportunidades relacionadas com as empresas que a gente acaba atendendo. Então, sempre que entra uma nova atividade, eu acabo me desenvolvendo, buscando entender, estudar aquele caso. E aí a gente tem que seguir parâmetros básicos, O grande dilema, parte tributária, principalmente para quem é contador, é entender que tudo segue com base na Constituição. Então, a gente tem a Constituição como regra maior, Tudo é com base na Constituição. E abaixo a gente tem as normas infralegais que eles dão essa definição para que se aplique a tributação, a legislação tributária. Então, isso tem grande importância porque isso vai definir o que vai ser aplicado ou não. Por isso que a gente entra em diversos julgamentos sobre a inconstitucionalidade de determinada lei, porque ele não está seguindo a Constituição, não seguiu o Código Tributário Nacional, que apesar dela ser antes da Constituição, o Código Tributário, ele tem vigência de antes da Constituição, mas ela foi recepcionada. Então, assim, o código tem que ser seguido. Alguns artigos não foram recepcionados, foram revogados, mas, via de regra, a gente segue aquilo que está ali no Código Tributário Nacional. E a gente tem mais algumas leis que seguem, que devem ser seguidas, como os códigos tributários do município, dos estados, ok? Então, como você vai iniciar? A parte do pressuposto que provavelmente você está aqui, você é contador. Então, via de regra, o contador vai ter acesso. Normalmente, você começa a ter acesso às menores empresas. A maioria dos contadores acabam atendendo o MEI, por exemplo. O MEI, dificilmente você consegue trabalhar no tributário com o MEI, concorda?
Porque o MEI, ele paga aquela fixo ali, daquela guia mensal, né? Dificilmente você consegue entregar um valor muito agregado. É bem aquele tipo de cliente início do início, assim, para você começar a entregar alguma coisa. Mas não crie grandes expectativas, que eu sempre falo. É apenas o ponto inicial. Não queira se aprofundar muito nesse mercado, porque, via de regra, dificilmente você vai conseguir ter bons honorários. Principalmente como você está aqui ouvindo comigo a consultoria tributária. Acaba não fazendo muito sentido, né? E aí, o que eu falo para você? Segundo passo, Bruna, tributário. Como que eu vou fazer? Simples Nacional. Você tem que dominar a legislação do Simples Nacional. E como todo mundo sabe que o Simples não tem nada de simples, o mínimo que você tem para fazer é entender como entender a legislação do Simples Nacional. Afinal de contas, existe uma baita complexidade dentro daquela legislação que eu demorei anos e anos, eu vou falar bem a verdade para você, que só quando eu me formei em Direito, que eu entendi, quando eu passei na OAB, né, em Direito Tributário, que eu consegui entender a complexidade exata do que envolvia aquela lei. Mas o que é importante você entender? Com base naquilo que está dentro da Lei 123 de 2006. Eu posso dizer para você, eu não vou falar para você que eu tenho tudo decorado, mas eu sei exatamente o que a lei traz, anexos, tudo. Por quê? Porque é uma coisa que eu exercitei e eu sempre estou estudando a legislação. Então, entrou cliente novo, sempre estudar. Porém, toda vez que eu acabo lidando com algum caso diferente, é importante a gente dar uma pesquisada e identificar se existe alguma outra especificidade para determinada atividade. Vou falar como, por exemplo, tem aqui no meu canal, atividade de locação de bens móveis, por exemplo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque no ICMS, via de regra, se você for lá no Lei do Simples Nacional, isso não vai estar escrito lá. Só que as empresas do Simples Nacional que locam bens móveis e imóveis, se eu locasse, digamos, vou locar aluguel, né? Aluguel é um bem imóvel, mas aí não pode ser simples, né? Se você faz locação de imóveis. Então, veja, a gente já tem uma vedação. Aí a gente tem as vedações lá do Simples Nacional. Não pode ter determinadas atividades tributadas pelo Simples Nacional. Aí você tem que seguir os anexos, tem que saber anexo 3, anexo 5, fator R. Então, assim, isso é o mínimo para você começar. Monofásicos, né? Então, tem que saber quais são as principais atividades relacionadas com monofásico, como a área dos cosméticos, a área de peças automotivas, e afins, né? Que são monofásicos tanto na questão voltada a PIS/COFINS, como a gente olhar também substituição tributária. Então, é bem interessante a gente entender essa dinâmica dentro do Simples Nacional, porque é o mínimo para você começar. Depois que você vai avançar no Simples Nacional, inclusive, né, eu tenho um curso completo do Simples Nacional, espero você, para você se aprofundar comigo com base na legislação. Não entrar naquela base que muitas vezes você ouve por aí do básico, entende? Se aprofundar, entender mais, ter realmente reconhecimento de causa e ter, né, específico. Quais são as atividades do anexo 3, do anexo 5, como funciona o anexo 4, o percentual de INSS sobre a folha, tudo bem certinho. Isso é muito, muito importante. Paralelo a isso, aí você vai migrar para as demais atividades. Como bem a gente sabe, se você não sabe, eu vou te falar agora. O lucro presumido é o segundo menos complexo, né? Porque, afinal de contas, você também vai ter a tributação sobre faturamento, aí você só tem que saber ali da legislação do ICMS do Estado, você tem que saber de PIS e COFINS, se existe alguma isenção, como funciona. Aí tem que entender a tributação de imposto de renda, de contribuição social, também existe casos de isenção. Então, assim, aí a gente já vai aprofundando em algo que já tem uma legislação mais complexa, que você vai para leis específicas que trazem ali a forma de tributar. Da mesma forma que a gente vai para o lucro real, que é bem mais complexo, porque aí a gente vai ter que ter noção o que é dedutível ou não para fazer o cálculo do RPJ, contribuição social, e lembrando que é tudo não cumulativo. Então, a gente vai estar falando o quê? Em ICMS, PIS e COFINS não cumulativos, enquanto que no presumido vai ser ICMS não cumulativo, ou seja, não acumula, tem crédito, né, em todas as cadeias, enquanto que o PIS e COFINS vai ser cumulativo ali da alíquota de 3,65. Então, veja que a gente mergulha numa complexidade maior. E aí, você, via de regra, você vai graduando, vai galgando. É importante você sempre estar fazendo o quê? Buscando informações. Ok, Bruna, você falou, mas como que eu vou fazer isso na prática? O que eu indico para você que está começando? Assim como eu comecei, eu trabalho, por exemplo, a questão voltada para planejamento tributário, análise tributária. Então,
O que eu indico, Bruno, eu quero começar nessa área. Como que eu vou vender meu serviço? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a produzir conteúdos no teu perfil falando sobre planejamento tributário, análise tributária, como reduzir tributos, por exemplo, na área de serviços. Inclusive, eu tenho esse vídeo no Instagram para você ter acesso e vou gravar um vídeo aqui no YouTube também. Quais são os possíveis casos que você pode reduzir tributos para quem trabalha com serviços? Aí você já vai começar a divulgar isso do Simples Nacional, né? Para a gente analisar, começa pelo Simples Nacional, que é bem simples, analisando o fator R, analisando separação entre mercadoria e prestação de serviço e outros, digamos, detalhes, tá? Então, você vai começar a divulgar isso e você vai conseguir pegar os seus primeiros clientes. Então, eu vou gravar esse vídeo, vou deixar disponível para você lá no meu Instagram também tem. Eu já traí vários clientes dessa forma. Por quê? Porque o cliente vê que é possível ele reduzir a carga tributária dele. É um sonho de todo empresário. Então, o que eu indico para você, isso já é a porta de entrada para você começar. Então, assim, não deixe passar a oportunidade de você vender um serviço relativamente tranquilo, vai demandar ali do teu conhecimento, lógico, você tem que entender da atividade, mas que é a porta de entrada, que faz todo sentido. Conforme você dominar mais esse conhecimento, você vai graduando. Tá bom? Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo vai te abrir, né, a sua mentalidade aí para você começar a ter uma noção de como iniciar fazendo essa parte. A partir disso, você pode começar também a entrar na mercadoria, eu vou gravar também vídeos específicos como esse. Então, me siga aqui no canal, fique de olho nas notificações, que eu vou estar sempre te ajudando nesse processo. E me siga lá no @contadorabruna também no meu Instagram. Combinado? Então, seja ativo, comece a divulgar seu trabalho, que eu te garanto que é impossível te dar errado.